Olá, hoje é 11 de setembro de 2012. O Nesp Notícias desta terça-feira segue com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Nosso entrevistado de hoje é Rodrigo Agostinho, da coligação Bauru de Todos. Conheça melhor as propostas do candidato. Mande suas perguntas para o nespnotícias@tv.nesp.br ou ligue para 3103-6161. E na reportagem especial sobre os desafios da cidade, o problema dos resíduos sólidos. O que você faz com o lixo que é produzido na sua casa? Muita gente nem se preocupa com o destino dele, mas deveria. O aterro sanitário tem capacidade limitada e a coleta seletiva poderia evitar que materiais reutilizáveis fossem perdidos. Desde 2010, as cidades brasileiras têm que seguir o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei disciplina a gestão do lixo. Tamara separa todos os dias o material orgânico do reciclado. Na casa dela, tudo que pode ser reaproveitado vai para este recipiente. O que não dá, vai para outro. Todo o material orgânico é colocado numa composteira, ou minhocasa, como é conhecida. Com a ajuda de minhocas e terra, o material passa por uma decomposição natural. Ele tem 3 compartimentos. No segundo compartimento é onde eu jogo o resíduo orgânico. Então eu jogo casca de ovo, resto de fruta, de casca, né? Pode até jogar o pó de café, até com papel também, que os micro-organismos já decompõem, né? E fica aqui essa massa depois de nutrientes, né? Que daí depois você pode usar como adubo também. E aqui embaixo ele forma o chorume. Aqui, ó. Esse líquido escuro, que é o chorume, pela decomposição, né, da matéria orgânica. E ali atrás tem uma mangueirinha, que daí eu só tiro o chorume e posso usar também para irrigar algumas plantas também. Quando você separa, você reduz o tanto de lixo que vai para o aterro. E todo mundo aqui sabe que em Bauru o aterro já está limitado o tempo de vida útil dele, né? E acho que eu estou contribuindo muito aí para o nosso aterro sanitário, que está com a vida útil muito baixa, né? Já extrapolou. E também para o meio ambiente, para a nossa qualidade também de vida, né? O que é separado pela população é recolhido por caminhões da coleta seletiva de casa em casa. Esse material vai para a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Bauru. No local, o que chega é separado cuidadosamente pelos cooperados e destinado a empresas de reciclagem. Por dia, a coleta seletiva recolhe cerca de 12 toneladas de lixo, mas 1/4 de tudo que chega aqui não pode ser aproveitado. São materiais como isopor, roupas velhas e até lixo de banheiro, que devem seguir para o aterro sanitário. Dificulta um pouco, porque aí acaba a gente ter que... Os próprios cooperados mesmo faz a separação, depois os próprios cooperados a endurbe bem, os próprios cooperados recarregam os caminhões para mandar direto para o aterro de volta. Então é onde que os cooperados ficam carregando o caminhão de volta para mandar para o aterro, onde que eles perdem, que os cooperados eles trabalham por hora. Então, quer dizer, se eles passam 1 hora carregando o lixo orgânico que era trabalho da Endurbe fazer, a gente acaba perdendo aqui. A prática da coleta seletiva é um dos pontos de destaque da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor no país desde 2010. A coleta seletiva, que é o principal ponto do trato do município com o munícipe, ela é um grande desafio. Ela tem que promover no dia a dia das pessoas a possibilidade das pessoas fazerem o seu descarte correto, para as pessoas diminuírem os resíduos que geram, a quantidade, para que possamos ter uma destinação ambientalmente correta, para que nós podemos ter a valorização do resíduo sólido por meio da reciclagem. A lei obriga as cidades a fazerem gestão correta do lixo. Uma recomendação é que os municípios façam seu próprio plano, com metas para se adequar à lei nacional. Em Bauru, o documento já está sendo elaborado pelo município, com a participação da sociedade. Por meio de um levantamento de dados, o comitê quer saber qual a situação do lixo em Bauru. O nosso lixo ele é rico e ele é muito caro. O destino que nós estamos dando para ele
é muito caro, é oneroso. Então, há necessidade de nós termos um plano para isso, né? Então, o governo federal estipulou isso através de uma lei e os municípios agora devem sentar com as entidades, com os seus pares ou com todos aqueles que se envolvam diretamente nesse processo e planejar de uma forma democrática como nós vamos dar um destino melhor e, assim, trazendo benefícios para a própria cidade. Em média, cada morador de Bauru produz cerca de 2,5 kg de resíduos sólidos todos os dias. Isso inclui os entulhos da construção civil, que vão para os bolsões, o lixo orgânico, que vem aqui para o aterro sanitário, e o material que é coletado para reciclagem. Para você ter uma ideia, destes 2,5 kg, somente 35 gramas são reciclados. Além do baixo índice de reciclagem, um outro problema a ser enfrentado em Bauru é o aterro sanitário, que atualmente funciona no limite da capacidade. A estimativa é que em 2 anos e meio sua vida útil esteja esgotada. A gente vem trabalhando o aterro sanitário de Bauru com várias melhorias. A gente tem uma expansão lateral aprovada pela CETESB, que vai começar a implantação agora, durante o mês de setembro. Temos também um projeto por plano importante, que vai ser a usina de processamento de resíduos, onde ela vai triar e gerar energia com esses resíduos. Então, a possibilidade dessa implantação até agosto de 2014 é a data que a gente vem trabalhando para atender o plano nacional. Então, é um projeto ousado que atende Bauru e talvez algumas cidades da região. A ideia é que, com a usina, somente 30% do que é despejado hoje no aterro chegue ao novo local, prolongando sua vida útil. Mas o problema do lixo não é somente dos órgãos públicos, envolve toda a população. Então as pessoas já têm que começar a adaptar e mudar o seu conceito dentro de casa, a começar a separar o lixo úmido e seco, depois já separar aqueles plásticos duros do fino e começar a fazer uma reciclagem que é a saída para o nosso desenvolvimento, para uma nova cidade, para um novo conceito ambiental. Não há dúvida que há necessidade de um processo de educação, um processo de conscientização das pessoas em redução desse volume, né? Boa parte desse volume que nós geramos, ainda assim ele pode ser reciclado, pode ser ter um destino mais nobre, né? E é essa a nossa luta. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos é um dos temas da nossa conversa com o candidato a prefeito Rodrigo Agostinho, já aqui no Nesp Notícias. Há 22 anos, no dia 11 de setembro de 1990, era criado o Código de Defesa do Consumidor. Para marcar a data, o PROCON lança uma campanha que alerta sobre o endividamento. Quem assume dívidas maiores do que o orçamento doméstico e não consegue pagá-las nem a longo prazo, entra em superendividamento. Sobre isso eu converso com Fernanda Pegoraro, ela é coordenadora do PROCON aqui de Bauru. Fernanda, quais são os principais motivos para as pessoas entrarem nessa situação? O que a gente verifica na prática, existe uma falta de planejamento do seu orçamento doméstico, que muitas vezes pode acontecer por um excesso de compra, então aquela compulsão realmente, ou até mesmo por infortúnios, né? Eu sofro um desemprego, uma doença na família, são diversos fatores que podem levar o consumidor a essa situação. Quem já está nessa situação, o que pode fazer? Bom, nesses casos, a orientação é para que ele consiga, então, apresentar sua planilha e verificar quais são aquelas dívidas que têm um juros maior, então essas devem ser pagas prioritariamente, né, para reduzir, então, a incidência desses juros, fazer a conta para verificar quanto que é o teu gasto mensal e procurar não adquirir novas dívidas, né? O consumidor que tiver precisando de orientação, ele pode vir ao PROCON, buscar algum auxílio nesse sentido, mas é interessante que ele sempre faça as contas antes, para evitar realmente que chegue na situação de inadimplência. Ok, obrigado. No site do PROCON, o consumidor encontra cartilhas que orientam sobre uma melhor gestão financeira. Agora são 5h39. Ainda hoje, uma entrevista ao vivo com o candidato Rodrigo Agostinho, da coligação Bauru de Todos. E veja também: candidatos a reitor da Unesp visitam Bauru e se reúnem com professores. Na sessão da Câmara de ontem, os vereadores derrubaram 2 vetos da Prefeitura. O primeiro se refere a um projeto de lei que obrigaria a Endurbe a imprimir nas multas o aviso de que as punições podem ser convertidas em advertência. Para a Prefeitura, a medida é inviável, mas os parlamentares rejeitaram o veto. Em outro projeto, a Prefeitura tenta fazer a doação de um terreno. No entanto, os vereadores querem que a área seja vendida. O prefeito pode recorrer à Justiça para manter os vetos. Veja agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Bauru.
Clodoaldo Gazeta, do PV, faz gravação de programa eleitoral para a TV hoje às 18h. Chiara Ranieri, do Democratas, se reúne com candidatos a vereador hoje às 18h no Altos da Cidade. Às 19h, a candidata participa de uma reunião com a coligação de campanha. Rodrigo Agostinho, do PMDB, se reúne hoje à noite com candidatos a vereador em bairros da cidade. Paulo Martins, do PSTU, não divulgou a agenda de campanha. A Unesp também está em pleno processo eleitoral. Hoje, os candidatos a reitor e vice-reitor estiveram em Bauru. Pela manhã, os candidatos estiveram com alunos, docentes e funcionários da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e falaram sobre as propostas para os próximos 4 anos. Um dos pontos importantes foi dar continuidade na contratação de docentes para repor o quadro de professores da universidade. É um programa que tem dado certo, a universidade não pode ficar sem a reposição de docentes e servidores técnico-administrativos, porque eles são fundamentais para o trabalho na universidade. A universidade não consegue trabalhar direito sem os diferentes professores ensinando nas suas diferentes especialidades, que isso é que compõe a formação global dos nossos alunos. A campanha começou em agosto e até o momento 31 unidades espalhadas por 22 cidades no estado foram visitadas. Tem sido muito interessante, muito agradável. A comunidade tem recebido as nossas propostas, tem analisado, tem discutido, tem feito perguntas. Sabe, existe uma interação, um envolvimento muito grande com tudo aquilo novo que nós estamos colocando. Os professores são os únicos candidatos aos cargos, o que não significa que serão automaticamente eleitos. O Conselho Universitário escolhe mais 2 nomes e envia uma lista tríplice ao governador, que escolhe quem será o reitor da universidade pelos próximos 4 anos. Faz parte do processo democrático, os 2 candidatos estão submetendo seu plano de gestão para que a comunidade trabalhe com eles, é um trabalho conjunto o plano de gestão, eles serão os nossos dirigentes, mas a comunidade tem que participar. Na sexta-feira, os candidatos visitam São José dos Campos, última unidade a receber a campanha. A eleição será realizada entre os dias 17 e 20 de setembro. Todos os alunos, professores e funcionários podem votar. E na quinta-feira, depois de amanhã, os professores Júlio César Durigan e Marilza Vieira Cunha Rude estarão em programa especial aqui na TV Unesp. Eles vão apresentar propostas para administrar a universidade nos próximos 4 anos. Participe enviando suas perguntas. O programa Eleições Unesp é nesta quinta-feira, às 14h30, ao vivo. E olha só, tem gente que viu chuva hoje em Bauru pela manhã. Foi um chuvisqueiro bem rápido que atingiu toda a cidade, mas principalmente a região oeste. Mas foi tão pouco que o IPMET nem conta como chuva, pois não teve acúmulo de precipitação no pluviômetro, o aparelho que mede a quantidade de chuva que cai. Agora à tarde não chove no estado de São Paulo, mas a passagem de uma frente fria em direção ao oceano aumentou a nebulosidade no sul e sudeste do estado. Pode chover amanhã nessas 2 regiões. Para Bauru, não há previsão de uma chuva para valer. Ainda assim, a umidade do ar está um pouco mais agradável hoje. Agora é de 26%. Temos ventos de brisa leve a 5 km por hora. A temperatura mais alta desta terça-feira foi de 33 graus. Amanhã volta a ficar bem quente e pode bater em 35 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros devem ficar em 33 graus. Agora são 5h46. No próximo bloco, ao vivo no estúdio, vamos falar com o candidato Rodrigo Agostinho, da coligação Bauru de Todos. Voltamos e o Unesp Notícias desta semana conversa com os 4 candidatos à Prefeitura de Bauru. A entrevista terá duração de 12 minutos e a ordem dos candidatos foi definida em sorteio. Hoje o nosso entrevistado é o candidato Rodrigo Agostinho, da coligação Bauru de Todos, que reúne 15 partidos. Rodrigo, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Rodrigo é filiado ao PMDB, foi eleito vereador por 2 mandatos, sendo que no último deles também atuou como secretário do Meio Ambiente.
É o atual prefeito de Bauru e hoje concorre à reeleição. Rodrigo, nós mostramos aí na nossa matéria que o município está elaborando seu plano de resíduos sólidos. O grande desafio vai ser executar, colocar em prática esse plano, né? E qual que é a sua prioridade caso você seja reeleito? Aviso que o tempo agora do Rodrigo começa a contar a partir dessa resposta. Bem, o plano está pronto, nós vamos agora submeter a consulta pública, então provavelmente nós vamos deixar passar esse período eleitoral para que as pessoas possam participar com mais tranquilidade, né, das consultas públicas. E o que a gente pretende é levar a coleta seletiva para 100% da cidade. Hoje nós já conseguimos ampliar ela para 85% da cidade com a contratação, com a compra de novos caminhões. Pretendemos ampliar as ações de educação ambiental, montar uma central de triagem e concluir o processo de ampliação do nosso aterro, que vai dar uma margem de folga aí de mais 4 anos. Nós começamos a tratar também o chorume, o líquido que escorre do lixo, e ampliar uma série de outras ações importantes na cidade, como o controle do lixo, chamado lixo da construção civil, o resíduo da construção civil, que é um grande problema em Bauru. Rodrigo, e a implantação da usina de processamento de lixo? Vocês têm previsão de que, a gente mostrou na matéria, que é uma previsão de que ela seja construída em 2014. Então é uma das metas da sua próxima gestão, caso você seja reeleito? A Política Nacional de Resíduos, a legislação federal, ela disciplina que ninguém vai poder enterrar lixo sem antes fazer uma triagem e ver o que pode ser reciclado ou não. Uma outra opção é você queimar esse lixo e gerar energia. Acontece que no Brasil não tem nenhuma usina de queima de lixo hoje funcionando, porque a gente não tem a tecnologia custa muito caro. Então o que a gente pretende é começar agora a construção de uma central de triagem, com esse nome de usina, onde nós vamos ter pessoas separando aquilo que pode ser reciclado. Ainda não vai chegar no nível de processamento, então? Não, hoje nós não temos usinas processando o lixo no Brasil, mas uma das grandes dificuldades que a gente já está prevendo é a falta de mão de obra para trabalhar numa usina desse tipo. As pessoas não querem mais trabalhar com lixo. Então a gente acredita que talvez aí no prazo máximo de 10 anos, todo o Brasil vai ter usinas gerando energia a partir do lixo. Hoje isso ainda está um pouco distante por conta do custo de uma usina como essa, que para Bauru seria superior a 170 milhões de reais. Rodrigo, a gente muda um pouco de assunto e fala agora do departamento que, se não foi o mais questionado, um dos mais questionados, que é o DAI. A gente tem bairros com um problema crônico de falta de água, tem a questão dos vazamentos, que também é recorrente. Você considera que houve uma má gestão do DAI? Não digo má gestão, mas o DAI ele tem hoje uma estrutura muito enxuta, por uma cidade que cresceu, é a mesma estrutura de 10 anos atrás. Ao longo do tempo, todo o maquinário dele foi sendo sucateado. Hoje, a maior parte das máquinas são de 30 anos atrás. Então, nós tivemos um desafio de comprar um maquinário novo para o DAI, acabar com esse sucateamento. Então, agora nós acabamos de comprar 20 caminhões, 5 retroescavadeiras novas, toda uma frota leve. Nós temos uma dificuldade aqui em Bauru, que é a tarifa. A tarifa é muito boa para a população, é uma tarifa econômica, mas, por um outro lado, diminui a capacidade de investimento do DAI. Então, nós decidimos investir no departamento, a Prefeitura colocou esse ano 6 milhões de reais no DAI, com isso foi possível perfurar 5 poços, construir vários reservatórios, e nós vamos perfurar mais 2, provavelmente ainda esse ano, que deverão ser na região do Parque Roosevelt e na região do Parque Val de Palmas. Então, a gente está fazendo os investimentos, mas o DAI, infelizmente, não conseguiu acompanhar todo o crescimento da cidade. Foram 7 mil ligações novas de água, o DAI canalizou o esgoto de 21 quilômetros de córregos na cidade nesse período. O DAI teve que levar redes de água e de esgoto para bairros que estavam sendo asfaltados. Então, a demanda foi muito superior à capacidade de investimento do próprio DAI. Então, a Prefeitura agora está fazendo os investimentos necessários para a gente poder manter o DAI público e trabalhando como deve trabalhar, cuidando da água dessa cidade. Rodrigo, você disse recentemente, numa entrevista, que perfurar poços não é uma solução definitiva, que é uma solução de curto e médio prazo. Mas a sua prioridade, no eventual segundo mandato, seria continuar perfurando poços ou buscar essa solução definitiva, que seria uma nova fonte de abastecimento de água, né? Nós temos que fazer as duas coisas. A cidade está crescendo, então, enquanto a gente vai buscar os recursos necessários para fazer uma nova estação de tratamento de água, que deve utilizar provavelmente a água do córrego Água Parada, que é uma obra superior a 100 milhões de reais, e o DAI não tem esse dinheiro, a gente tem que acompanhar o crescimento da cidade. E por isso a gente pretende, no próximo governo, perfurar de 6 a 8 poços novos. Hoje, Bauru tem 51 poços,
Nós perfuramos 6 poços esse ano, 5 e mais um que vai ser perfurado, e a gente deve aí continuar esse trabalho. Mas a gente sabe que a longo prazo isso é inviável. Por quê? Porque a gente está exaurindo o nosso lençol, o nosso aquífero Guarani. Então, em Bauru, nós já estamos sofrendo com esse rebaixamento. Vários poços de Bauru perderam muita capacidade de abastecimento de água, principalmente por causa desse rebaixamento. Então, o problema não foi só o DAI. Essa extração de água está inviabilizado poços por toda a cidade. O poço mesmo do Bauru 16 perdeu mais da metade da capacidade de produção de água com esse rebaixamento. Ou seja, nós estamos tirando mais água do aquífero do que ele tem capacidade de absorver da natureza. Então você vai trabalhar por essa nova barragem aí. Tem que fazer as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que a cidade está crescendo, a gente dá uma solução a curto prazo, mas temos que ter um horizonte de futuro. Em relação ao tratamento de esgoto, em quanto tempo você acredita que Bauru vai ter um tratamento de esgoto? Com o dinheiro, é possível fazer essa obra em 2 anos, ou até menos. Hoje, Bauru tem quase 50 milhões de reais, cerca de 10 milhões serão utilizados agora para terminar a canalização do esgoto na cidade. Falta muito pouco para a gente acabar com o esgoto correndo nos córregos de Bauru. E, ao mesmo tempo, o restante vai ser usado como contrapartida de um recurso que nós estamos hoje conseguindo junto ao Ministério da Cidade. Nosso projeto Esse recurso já saiu, Rodrigo? O projeto já foi aprovado. Falta agora a liberação do recurso. A presidente Dilma decidiu não liberar recursos no período eleitoral. Até poderia, porque é recurso do PAC Saneamento, mas ela decidiu esperar o período eleitoral e é isso que a gente aguarda hoje. Nós inauguramos 2 estações de tratamento nesse governo, uma grande na região do Gasparini, que atende hoje a região norte, e uma outra pequenininha no distrito de Tibiriçá. Mas nós temos aí que fazer um investimento muito maior numa estação na região do Vargem Limpa, que custa hoje 117 milhões e hoje a Prefeitura e o DAI não tem esse dinheiro. Você acredita que esse recurso já sairia logo depois das eleições? Vamos supor que a gente tenha aí a liberação ainda esse ano, no finzinho do ano, provavelmente no começo do ano é feita a licitação, e isso demora de 3 a 4 meses, e aí começam as obras que devem durar 1 ano e 6 meses. Então, por isso que a gente fala num universo aí de 2 anos, para que a gente tenha 100% do esgoto tratado. Vou falar de saúde agora. Rodrigo, como você está imaginando a gestão do hospital de base? O hospital de base é um hospital estadual, todos os hospitais de Bauru são estaduais, o município cuida da atenção básica e da rede de urgência e emergência, e o estado cuida da média e alta complexidade. Acontece que o principal hospital de Bauru, que é estadual, que é o hospital de base, está numa grave crise financeira, e a gente viu numa situação onde, se a prefeitura não fizesse uma intervenção, o hospital ia fechar. Então, nós fomos até o governador, conversamos com o secretário de Estado de Saúde no Palácio do Governador e conseguimos um compromisso de que a prefeitura vai assumir a administração do hospital de base. Além disso, nós vamos contratar uma empresa para prestação de serviço, que provavelmente seja a FAMESP, que é uma fundação ligada à Unesp de Botucatu, que já presta o serviço hospitalar em várias outras unidades de Bauru, como o Hospital Estadual, como o AME, a Maternidade Santa Isabel, o Hospital Manuel de Abreu. Isso já está certo, Rodrigo? E se no caso da FAMESP não vir a assumir? Nós temos um plano B. O Estado prefere que seja a FAMESP porque ela já detém o know-how para isso. Caso isso não seja possível, nós temos um segundo plano, que é a criação de uma fundação nossa, daqui de Bauru, envolvendo prefeituras da região, uma fundação pública para fazer a gestão dessa unidade hospitalar. O Estado continuaria mandando os recursos, o governo federal iria ajudar através do Ministério da Saúde. É um grande desafio para Bauru, mas a gente não pode aceitar o principal hospital da cidade fechar as portas. Hoje, ele já está sobrecarregando demais o meu pronto-socorro, o hospital está atendendo 30% apenas do que ele atendia. Então, é um grande desafio. A gente espera, sim, essa parceria com a Fundação de Botucatu. A Fundação Regional de Saúde ela não sairia do papel até o fim do ano, que é quando vence esse prazo do hospital de base. Da HB à frente do hospital de base. Numa situação emergencial, a gente poderia sim colocar essa fundação para funcionar num prazo menor. O Ministério Público está acompanhando todo o caso e o Ministério Público vai ser decisivo na criação dessa fundação. O estatuto está pronto, foi aprovado pelas cidades vizinhas, falta uma discussão agora com a Câmara, que está em ritmo acelerado, e a gente espera ter uma segunda alternativa. O que a gente não pode é perder esse hospital. Esse que talvez seja o grande desafio e, por isso, eu estou encarando, esse desafio de assumir esse hospital. Abacaxi, você já chamou em outras ocasiões. É um abacaxi, mas o que acontece? Por muitos e muitos anos foi a solução para a saúde em Bauru, para média e alta complexidade,
E nós não podemos ter medo. Quem está na frente de uma prefeitura, numa administração pública, não pode ter medo de enfrentar cada uma dessas situações que surgem a cada momento. Tá certo, a gente muda de assunto de novo, vamos falar de educação então. A própria secretária esteve aqui recentemente e falou do déficit de vagas, principalmente na educação infantil de ensino integral. Ela disse que chegava a 1.000 vagas. Como você pretende resolver isso num eventual segundo mandato, Rodrigo? Bem, nós priorizamos a ampliação da nossa rede, nós conseguimos reformar e ampliar 42 escolas e com isso nós conseguimos gerar 3.100 vagas. Então, para gerar mais 1.000 vagas, o esforço não vai ser tão grande. O que a gente precisa agora é construir algumas escolas em bairros onde a gente tem uma distância muito grande de uma escola. Hoje nós temos já 29 creches conveniadas, temos 16 escolas de ensino fundamental e 61 escolas de ensino infantil. Então, nós temos que ampliar essa rede, não são muitas unidades, mas com a construção dessas novas unidades, a gente vai poder ampliar bastante o ensino em período integral. Ao mesmo tempo que a gente zera o déficit no ensino infantil, a gente amplia o ensino integral, onde a criança fica 9 horas e meia dentro da escola. Além do ensino regular, ela tem reforço escolar, tem aula de música, de dança, de teatro, de cursos de idiomas, esporte. E aí a gente consegue aí também tirar esse jovem da rua e enfrentar, por exemplo, o crack, que é um grande desafio para todos nós. A gente tem um pouco menos de um minuto, Rodrigo. Para encerrarmos, no seu plano de governo vocês apontam vários gargalos no trânsito em Bauru, avenidas que precisam ser duplicadas, alargadas, construídas inclusive. Queria saber então qual a prioridade máxima num eventual próximo governo. Qual seria a sua primeira obra para o sistema viário? Nós temos um conjunto de pequenas obras que são importantes. Então a gente pode citar algumas, a conclusão do viaduto inacabado, o alargamento, por exemplo, da Praça Sugiro Otaki, que é um lugar hoje que a gente tem congestionamento. Então, nós temos um conjunto de pequenas obras que são tão importantes quanto a construção de novas avenidas. Então, essas pequenas a gente já vai atacar logo de cara e as grandes avenidas nós vamos procurar recursos junto ao governador e ao governo federal. Não tem uma prioridade de grande avenida? Tem, nós temos 3 projetos de grandes avenidas, mas as 3 juntas custam 200 milhões de reais. É dinheiro que dá para terminar o asfalto da cidade. Então, a gente vai ter que ir atrás do governador e vamos ter aqui atrás também do governo federal para conseguir o dinheiro. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje. O Nesp Notícias fica por aqui. Amanhã nossa entrevistada é Chiara Ranieri, do Democratas. Até amanhã. Tchau.